Olá, turma! Vamos então resolver um exercício de redes hidráulicas. Hoje a gente vai resolver apenas um exercício, certo? Porque, primeiro que os problemas de redes hidráulicas, elas sempre vão seguir aquele passo a passo, né? Aquela receitinha de bolo que eu passei na última aula. E depois que são exercícios mais longos, então para não ficar dois exercícios de muito tempo, então eu vou apenas resolver um, mas se houver dúvidas em alguns outros exercícios que vocês eventualmente venham fazer, a gente pode tirar no nosso plantão de dúvidas. Então, sem mais delongas, aqui está o enunciado. Pedido para a gente dimensionar a rede de distribuição de água de um sistema de irrigação, que está mostrado aqui na figura, juntamente com a planta, né, que é o desenho visto de cima da rede, e a topografia, ilustrado por essas curvas de nível. Então a gente tem aqui a curva de nível de 115, curva de nível de 100 e assim por diante. Onde é que eu parei? Determinar... Bom, então o que é pedido? Né? Determinar a cota do nível de água no reservatório. Então aqui tem um reservatório, né? Vai ter água num certo nível aqui, eu quero saber que nível deve ser esse. Para quê? Para que a pressão mínima na rede seja de 10 metros de coluna de água. A pressão dinâmica mínima seja de 10 MCA. Pede também para determinar a carga de pressão estática, ou seja, qual é a carga de pressão na rede quando não há vazão. E pede-se também a máxima carga de pressão dinâmica. Com exceção do primeiro trecho, ou seja, com exceção desse trecho aqui, há uma demanda difusa de 0,0074 litros por segundo por metro nos demais trechos. Então, em todos os outros trechos, daqui para frente, né, eu tenho uma demanda difusa, né, que é aquele Qzinho que a gente viu. A vazão unitária. Vou apagar aqui rapidamente. E aí, o que mais que é dito? A gente tem também que despreze as perdas de carga localizadas e cargas cinéticas. Então a gente não precisa considerar o V2 sobre 2G e também podemos desprezar as perdas de carga localizada. Facilita um pouco o nosso cálculo. Vamos adotar C igual a 100. Então a gente já sabe aqui que eu vou utilizar a equação de Hazen-Williams. E é dito também que as extremidades da rede são pontas secas, ou seja, não há vazão nesses pontos aqui. Certas extremidades têm vazão de jusante igual a 0. Essa informação ela é muito importante para a gente poder determinar a vazão da rede. Ok, então qual é o primeiro passo que a gente deve fazer? É numerar os meus trechos, certo? Então a gente numera de jusante para montante. Aqui eu já comecei a fazer isso. Então eu tenho aqui o trecho 1, na sequência o trecho 2 e assim por diante. Enumero primeiro o tronco principal e na sequência as ramificações. Então a ramificação do trecho 2 eu vou chamar de 2,1. As ramificações do trecho 3 eu vou chamar de 3,1 e 3,2. Ramificação do trecho 4, o trecho 4,1. Então, na sequência, o que é que a gente vai fazer? Vamos determinar as vazões. Né? Qual é a vazão de jusante, vazão em marcha, vazão de montante em cada trecho. Para o trecho 1, eu vou ter então que a vazão de montante vai ser igual à vazão em marcha. Por quê? Porque foi dito no enunciado, que aqui está o trecho 1, né? Foi dito no enunciado que a ponta é seca, ou seja, aqui não tem vazão. Certo? Então eu tenho vazão de jusante igual a 0. Se a minha vazão de jusante é igual a 0, significa que tudo que entra vai ter que sair na forma de vazão em marcha. Então, vazão de jusante é igual a 0. Vazão de montante, né? A gente viu que é vazão de jusante mais QL, em que Qzinho é a vazão de distribuição em marcha unitária, e o L é o comprimento do trecho. Portanto, a vazão de montante no trecho 1, que é esse QM1 aqui, é quem? Apenas QL, já que QJ é igual a 0. Então, QM1 é igual a QL, Qzinho é 0,0074 e o comprimento está aqui, foi dado no enunciado, 200 metros. Ok? Então, temos aí já determinadas vazões de montante e jusante do trecho 1 e também a vazão de distribuição em marcha. Na sequência, então, vamos para o trecho 2. Sim, e antes disso, né? Uma vez que a gente tem a vazão, eu vou precisar eventualmente calcular a perda de carga naquele trecho. Lembrando que, e isso aí é muito importante, em redes hidráulicas, a vazão que nós utilizamos para calcular perda de carga é a vazão fictícia, certo?
Quando não há vazão de distribuição em marcha, não tem problema. Vai ser a vazão que passa no tubo. Mas quando eu tenho uma vazão de distribuição em marcha, a vazão que eu uso para calcular a perda de carga é a vazão fictícia. Como é que eu calculo vazão fictícia? Como a minha vazão de jusante é igual a zero, então a vazão fictícia vai ser a vazão de montante dividido por raiz de 3. Ou seja, 1,48 aqui, dividido por raiz de 3. Tá certo? Então vamos guardar esses valores, depois a gente vai precisar para calcular a perda de carga. Na sequência, eu vou analisar o trecho 2.1. Então, se por acaso, né, até então você está um pouco em dúvida do que aconteceu, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, analisa com calma, mas se não, vamos adiante. No trecho 2.1, o que é que eu vou ter? Primeiro eu vou identificar aqui o meu trecho 2.1 para a gente saber o que está acontecendo. Então, está aqui meu trecho 2.1, tem um comprimento de 100 metros e eu tenho novamente vazão de distribuição em marcha. Só que no caso aqui, eu tenho o mesmo Qzinho, só que um L diferente, né, do que eu tinha antes, no trecho 1. Agora eu tenho um L de 100. Mas novamente eu tenho uma ponta seca, né, que é a extremidade da rede, ponta seca, vazão de jusante igual a zero. Então minha vazão de montante vai ter que ser igual ao QX. Então QJ igual a zero, vazão de montante do trecho 3.1 é a vazão de jusante, que é zero, mais QL. Fazendo as operações, Q 0,074 vezes 100, 0,74 litros por segundo. E novamente, vazão fictícia, vazão de montante dividido por raiz de 3. No trecho 2, a gente vai fazer a mesma coisa, só que precisamos estar atento ao seguinte. A vazão de jusante já não vai ser zero. No trecho 2, eu vou destacar ele aqui. No trecho 2, quem é que vai ser minha vazão de jusante? Percebam que o que sai do trecho 2 entra no trecho 2.1 e no trecho 1. Ou seja, a vazão que sai de 2 tem que ser igual à vazão do trecho 1 mais a vazão do trecho 2.1. Certo? E além disso, eu vou ter também uma vazão de distribuição em marcha. Então, a vazão que vai entrar no trecho 2 vai ter que ser suficiente para atender 3 demandas. Quais são elas? A demanda do trecho 1, a demanda do trecho 2.1 e a demanda de vazão difusa no próprio trecho 2. Certo? Ou seja, a minha vazão de jusante no trecho 2, como eu falei, vai ser a vazão de montante de 1 mais vazão de montante de 2, que dá 2,22 litros por segundo. Ok, então agora eu vou calcular a vazão de montante desse trecho. E aí, como eu já adiantei, a vazão de montante vai ser a vazão de jusante, que eu acabei de calcular, 2,22, está aqui, esse valor, mais a vazão que está sendo gasta ao longo do trecho, que é L. Como que o comprimento é de 150, vezes esse 0,0074, mais os 2,22, então eu vou ter 3,3 litros por segundo. E aqui vai ter uma diferença na hora de calcular a vazão fictícia. A vazão fictícia, quando a minha vazão de jusante é diferente de zero, ela é dada pela média entre a vazão de montante e a vazão de jusante. Ou seja, QM do trecho, né? 2, no caso, QM mais QJ dividido por 2. Isso vai ser a minha vazão fictícia. Ok, na sequência, então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da carga de pressão. Antes disso, vamos lembrar o seguinte, o que é cota piezométrica? Né? Vamos lembrar o conceito de cota piezométrica, que a gente vai chamar aqui de CP. Então, cota ou carga piezométrica é a soma da carga de pressão mais a carga de posição. Ou seja, em termos de equação, o que é cota piezométrica ou carga piezométrica? Vai ser o meu P sobre gama mais o Z. Certo? Então, isso é cota piezométrica. A gente vai usar bastante isso. Então, para o trecho 1, vamos ver o que é que acontece. Novamente, o trecho 1 está aqui. Trecho 2, 3, 4, todos os numerados, as curvas de nível. Então, o que é que acontece no trecho 1? A cota piezométrica na saída do trecho, está aqui, estou chamando de cota piezométrica 1 de jusante. Eu tenho a montante, a cota piezométrica 1 de montante.
E entre os dois eu tenho uma perda de carga ΔH1. Então a gente já viu que a energia que fica disponível no final de um trecho é sempre o quê? A energia que eu tinha antes, no início do trecho, menos a energia que foi gasta ao longo do trecho. No caso aqui, a energia que foi gasta é ΔH. E a energia que eu tinha antes é a cota piezométrica. E por que eu estou trabalhando em termos de cota piezométrica e não de energia? Porque no enunciado foi dito que a gente pode desprezar a carga cinética. Quando eu desprezo a carga cinética, o que resta para mim é a cota ou carga piezométrica. Ok, então quem que vai ser a minha cota piezométrica no ponto 1? Vai ser a cota piezométrica no mesmo trecho, só que lá antes, né, da perda de carga, de montante, menos a perda de carga. Ou seja, esse daqui é esse daqui menos esse daqui, ok? Na sequência, então a gente vai ter também para o trecho 2 algo muito similar. O trecho 2, né, a cota piezométrica de jusante do trecho 2 vai ser igual à cota piezométrica. Inclusive aqui não é menos 1, na verdade é cota CP21, certo? Aqui na hora que era para ficar subscrito. Então a cota piezométrica do trecho 2,1, que é esse daqui, de jusante, né, então aqui no finalzinho do trecho, vai ser a cota piezométrica de montante, ou seja, aqui no início do trecho, menos a perda de carga no trecho. E aí... Opa, eu voltei demais, só um instante. E aí percebam o seguinte, a cota piezométrica de montante do trecho 2,1, ela está ocorrendo, né, digamos assim, ela está presente no mesmo ponto em que eu tenho também a cota piezométrica de montante de 1, certo? Esse cara aqui e esse sujeito aqui, ambos estão no mesmo ponto da minha rede. Nesse daqui, ó, nesse ponto aqui, certo? Por quê? Porque o montante do trecho 1 é igual ao montante do trecho 2,1. Ou seja, com isso eu concluo que a cota piezométrica 1 de montante é igual, ou deve ser igual a cota piezométrica do trecho 2,1 também de montante. Certo? Vamos guardar essa informação, que depois a gente vai precisar dela lá na planilha. Dando um zoom nesse pedaço aqui da minha rede, o que é que eu vou ter? O que é que eu observo? Deixa eu apagar rapidamente aqui, para não ficar muita informação. Deixar o slide mais limpo. Apagar esse aqui também. Ok. Agora tudo limpinho. Então eu vou dar um zoom aqui nesse trecho aqui da minha rede, pegando o trecho 2, o trecho 1, o trecho 2.1 e vou analisar aqui com bastante calma. O que é que eu percebo? Como eu falei, né, a cota piezométrica de montante de 1, a cota piezométrica de montante 2, elas ocorrem no mesmo ponto, aqui. Só que esse ponto também é comum para quem? Para a cota piezométrica do trecho 2, certo? Esse aqui é o trecho 2. Então, a cota piezométrica de jusante de 2 tem que ser igual à cota piezométrica de montante do trecho 2,1 e cota piezométrica de montante do trecho 1. Além disso, eu também posso calcular a cota piezométrica de jusante do trecho 2 como sendo o quê? A energia que eu tinha antes menos a perda de carga no trecho. Tá aqui. E aí, como eu falei, né, as cotas piezométricas 2 de jusante, 1 de montante, são iguais, que é igual à cota piezométrica do trecho 2 de... deixa eu só ver aqui rapidinho. Cota piezométrica de 2 de jusante, ok. É igual a cota piezométrica 1 de montante, que é igual a cota piezométrica do trecho 2. Aqui na verdade está errado. Isso aqui é... Vocês me desculpem, certo? Então aqui é cota piezométrica do trecho 2,1 de montante. É isso aqui, né? Então, só para ficar claro, né, o que é cada um. Isso daqui é isso. Esse daqui é esse. E esse daqui, evidentemente, está com a mesma notação, é esse. Né? Os três são iguais. Bom, com isso, então, a gente vai passar para a planilha, para poder fazer o dimensionamento da rede. E aí, deixa eu só trocar aqui. Ok, então agora devemos estar vendo a planilha.
Bom, então, dando continuidade, aqui então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqueles trechos que a gente fez lá no PowerPoint e vou colocar aqui. Então, relembrando, né, a gente tem o trecho 1, o trecho 2.1, inclusive aqui não é data, aqui vamos colocar como texto mesmo. Trecho 2.1, trecho 2, tinha o trecho 3.1, trecho 3.2, tinha também o trecho 3, o trecho 4.1, trecho 4 e o trecho 5. Todos os trechos que a gente tinha. Eu vou colocar aqui com cores alternadas para ficar mais fácil da gente visualizar. Então eu vou deixar esses intervalos aqui de cinza. Ok. Bom, o comprimento de cada trecho, né, que foi dado também lá na figura. Se vocês voltarem, vocês vão ver que o trecho 1 tinha um comprimento de 200 metros, trecho 2.1 de 100 metros, trecho 2 150, 3.1 150, 3.2 120, trecho 3 200, trecho 4 trecho 4.1 150, trecho 4 200 e trecho 5, que é o último trecho, 400 metros. E agora vamos colocar aqui aquelas vazões, né, aqueles valores que a gente obteve. Só que como a gente está na planilha, né, em vez de a gente colocar valores, né, a gente vai utilizar a própria equação do Excel para poder fazer esses cálculos, né, as fórmulas do Excel para fazer essas contas. O Q é 0,0074, isso daqui está em litros por segundo, por metro, e eu vou usar bastante esse valor. Então no trecho 1 eu vi que a minha vazão é 0, no final do trecho 2.1 também é 0. No final do trecho 2 não é 0, né? Depois a gente preenche. Final do trecho 3 é 0. Final do trecho 3.2 também era 0. Inclusive, deixa eu copiar aqui aquela rede para cá, né? Fica mais fácil da gente ver. Vou pegar aqui do PowerPoint, deixa eu ver se dá certo de trazer para o Excel. Dá sim, muito bem. Então, tá aqui a nossa rede. Eu vou só pintar isso aqui tudo de branco pra gente ficar mais fácil de ver, ok. Então, trecho 3. Trecho 3 tá aqui. Né? A vazão de jusante já não é 0, né? A gente vai calcular. Trecho 4.1, ficou faltando copiar do PowerPoint. Deixa eu trazer ela pra cá. Trecho 4.1 venha com comprimento de 150. Trecho 4.1. Ele tá aqui. Na verdade o número veio, né? Ficou faltando só um pedaço da rede. Eu posso até apagar aqui para não ficar repetido. Ok, então trecho 4.1 também vazão de jusante igual a 0. Vou tentar amarrar aqui essa primeira coluna para ficar mais fácil da gente ver. Ok. Trecho 4, né, eu tenho a vazão de jusante diferente de 0. Trecho 5, evidentemente, também, que é o principal trecho, né, o primeiro trecho, vai ser também diferente de 0. Como é que eu calculo, então, as vazões de jusante desse trecho 3, do trecho 4 e do trecho 5? Vamos analisar aqui a rede. No trecho, na verdade, começando pelo trecho 2. O trecho 2, ele alimenta o trecho 2.1 e o trecho 1. E a gente já viu que a carga piezométrica, né, nesse ponto aqui, é comum para esses três trechos. Então existe uma semelhança aqui com as vazões, né, porque a vazão que sai de 2 tem que alimentar 2 e 1. Ou seja, a vazão de jusante no trecho 2, ela vai ser a vazão de montante do trecho 1 mais a vazão de montante do trecho 2.1, certo? A vazão que sai de 2 é a vazão que entra no 2.1, a vazão que entra no trecho 1. Então, é isso que eu coloquei aqui, certo? Soma das vazões de montante de 1 e de 2.1. No trecho 3, a vazão de jusante tem que alimentar quem? O trecho 3.1 e o trecho 2. Então, a vazão de jusante aqui vai ser a vazão de montante do trecho 2 mais a vazão de montante do trecho 3.1. Ok? A vazão de jusante no trecho 4, ela tem que alimentar 4.1 e 3.
Então, vai ser igual a vazão de montante do trecho 4,1 mais a vazão de montante do trecho 3. E a vazão de jusante do trecho 5 é igual à vazão que entra no trecho 4. Então, simplesmente a vazão de montante de 4. Então, a primeira coluna das vazões está completa. Vamos passar para a vazão em marcha. Então, quem é a vazão em marcha? Vazão em marcha, relembrando aqui embaixo, é QL. Então, meu Qzinho eu já sei e eu tenho cada comprimento de trecho. Só que, lembrando que a vazão de distribuição em marcha ela ocorre em todos os trechos, exceto no 5. Né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui Qzinho. Eu vou amarrar isso aqui, que eu vou repetir bastante, né? Vezes o comprimento do trecho. Então, eu vou repetir isso para o trecho 1, trecho 2, 3, 4... Opa, só até o 4. Então, para cada um dos trechos, eu tenho a vazão de distribuição em marcha. Vou calcular agora a vazão de montante de cada trecho. E aqui deixa eu só copiar para ficar organizado. Ok. Então, a vazão de montante vai ser quem? É sempre a vazão de jusante mais a vazão de distribuição em marcha. E aqui a gente pode simplesmente copiar essa equação, porque se a vazão de jusante for zero, bom, não faz diferença. O importante é que seja sempre a soma desses dois. Então, eu vou copiar isso daqui. Para manter a formatação, eu vou fazer aqui de 2 em 2. Aqui. E, novamente, esse último. Né? E aí, lembrando, né? No caso aqui, a vazão de distribuição em marcha é zero, né? No trecho 5. Eu não tenho vazão de distribuição em marcha. Mas a minha vazão de montante no trecho 5, então ela vai ser igual à minha vazão de jusante. Porque não tem perda de água, né? Consumo de água ao longo desse trecho, então ela se mantém. E agora eu vou calcular a vazão fictícia. Para calcular a vazão fictícia, eu tenho que analisar o seguinte. A vazão de jusante é zero? Se sim, como é esse caso aqui, vai ser a vazão de montante dividido por raiz de 3, como a gente já viu lá no PowerPoint. Nesse trecho aqui, também, a vazão de jusante é igual a zero, então a vazão em marcha vai ser a vazão de jusante, de montante, dividido por raiz de 3. Nesse trecho aqui, eu tenho uma vazão de jusante diferente de zero. Então, a vazão fictícia vai ser o que? A média entre a vazão de montante e a vazão de jusante. Que é igual também a fazer simplesmente, pode fazer para manter igual lá, né? Vai ser vazão de jusante mais vazão de montante dividido por 2. Nesse trecho agora, eu tenho exatamente vazão igual a zero, mesma coisa que eu já tinha antes. Aqui eu vou repetir, que também é vazão de jusante igual a zero. Para esse trecho eu tenho vazão de jusante, então vai ser a média. Vou pegar aqui esse de jusante mais montante dividido por 2. Vazão de jusante igual a zero novamente, então montante dividido por raiz de 3. Vazão de jusante diferente de zero, então a média entre eles. E aqui no trecho 5 não faz diferença, porque a vazão que entra é igual a que sai. Então eu vou apenas repetir a vazão de montante. Okay? Bom, passamos agora para o dimensionamento, cálculo dos diâmetros. Para calcular os diâmetros, nós vamos precisar de uma tabela. Bom, então para esse cálculo, a gente vai utilizar uma tabela como essa daqui, certo? O que é que essa tabela está mostrando para a gente? Ela me dá volumes, vazões e velocidades máximas recomendados para cada um desses diâmetros. Então, o que a gente vai fazer? Muito simples. Eu vou ver por trecho qual que é a vazão máxima que vai passar, no caso é a vazão de montante, certo? Eu vou ver qual que é a vazão de montante e vou comparar com os valores nessa tabela. Por exemplo, para o diâmetro de 50 milímetros, a vazão máxima recomendada é de 1,34 litros por segundo. Se eu olhar aqui a vazão de montante que está passando nesse trecho, no trecho 1, é uma vazão de 1,48, ou seja, um valor maior do que a vazão máxima recomendada para esse diâmetro de 50 milímetros. Portanto, no trecho 1, eu não posso usar um diâmetro de 50 milímetros, não cabe. Não é que não caiba, né? Mas não é adequado. Então, vou para o próximo diâmetro. Diâmetro de 60 milímetros. A vazão máxima recomendada é de 1,95 litros por segundo.
1,95 é maior do que 1,48. Então, eu posso adotar esse diâmetro de 60 milímetros. Só que a gente, como vai utilizar esse valor para calcular a perda de carga, é interessante que esse valor esteja em metros. Então, eu já vou colocar aqui 60 milímetros dividido por 1000, de modo a ficar já o diâmetro em metros. Ok, na sequência, então, vamos fazer isso para todos os outros trechos. Então, vou pegar aqui o próximo trecho, 0,74. 0,74 é menor do que 1,34. Então, um diâmetro de 50 milímetros suporta essa vazão de 0,74. Então, eu posso colocar aqui 50 milímetros, 0,05. Na sequência, vazão de montante 3,3, já é uma vazão um pouco maior. Então, 3,3 é maior do que 3,14. Então, de 75 milímetros não é suficiente para suportar essa vazão, né, para ficar adequado. Então, vamos adotar um diâmetro imediatamente superior que vai ser suficiente, que é o de 100 milímetros. O diâmetro de 100 suporta, é recomendado para uma vazão máxima de 5,89, que é maior do que 3,3. Então, vou adotar aqui um de 100 milímetros, que é 0,1 metro. 1,1 é menor do que 1,34, posso adotar então de 50 milímetros. 0,88 também. 5,92 já é maior do que a vazão máxima para o diâmetro de 100 milímetros. Então aqui eu já vou ter que usar um de 125, cuja vazão máxima é 9,69, então maior do que essa vazão de montante. Então 0,125. 1,1 é o mesmo caso daqui, 0,05 dá. Eu tenho aqui agora 8,51, maior do que 5, menor do que 9. Então dá para usar o de 125. E aqui também, 8,58, na verdade é o mesmo, 125. Ok, então esse daqui é o pré-dimensionamento. Quando a gente rodar, simular nossa rede, a gente vai ver se esse diâmetro é suficiente para atender as pressões mínimas que a gente precisa. Como é que eu calculo perda de carga? Aqui eu vou utilizar a equação de Hazen-Williams. Lembrando que a equação de Hazen-Williams é... Vou colocar aqui no cantinho, só para recordar. Deixa eu ver se tem como colocar a equação. Aqui. Então, a equação de Hazen-Williams, eu tenho ΔH, ou um H simplesmente, vou chamar de ΔH, ficar coerente com o que a gente tem feito. ΔH igual 10,64 vazão elevado ao quadrado, vazão elevado a 1,85. Vou colocar aqui o expoente. Vazão elevado a 1,85 vezes comprimento do trecho, mas na verdade a gente vai calcular o J, né? Então não é ΔH ainda. ΔH na verdade vai ser J vezes L, em que o J é, aí vou colocar aqui separado, só um instantinho que deu um problema aqui, fala. Eu quero voltar aqui. Eu quero a equação novamente, vamos lá. Seria símbolos, equação, novamente aqui, então, quem é meu J? J, hoje está difícil, J igual 10,64, vazão elevado a 1,85, dividido, eu vou colocar aqui uma fração, vou colocar isso tudo aqui em cima, dividido por C, que é o coeficiente de Hazen-Williams de perda de carga, C elevado a 85, vezes o diâmetro elevado a 4,87. Muito bem, essa é a equação de Hazen-Williams, né, o J. Então vamos colocar isso aqui. J igual a 10,64 vezes vazão. Qual é a vazão que eu utilizo? Como eu falei anteriormente, a vazão para o cálculo de perda de carga em redes é a vazão fictícia.
Então, vazão fictícia, ela está aqui em litros por segundo. Eu preciso converter isso para metros cúbicos por segundo, porque essa é a forma, a unidade que entra na equação de Hazen-Williams. Então, essa vazão fictícia, dividido por 1000, e eu converti então para metros cúbicos por segundo, elevado a 1,85, dividido por C. Quanto é o C? No enunciado falou que é 100. Então, 100 elevado a 1,85 vezes diâmetro, e aí o diâmetro aqui já está em metros cúbicos, em metros, então D elevado a 4,87. Então eu tenho aqui meu J. Quanto é que vai ser a perda de carga no trecho? Simplesmente o J vezes o comprimento. Então, perda de carga no trecho, 0,79. Ok, na sequência, então, como isso daqui se repete, né, todas as equações de perda de carga de J são iguais, eu vou simplesmente copiar. E eu vou só fazer aqui novamente aquela reformatação, para deixar mais organizado. E vamos seguir. Ok, então tem uma perda de carga em cada trecho. Vou diminuir aqui a quantidade de casa decimal para não ficar tão cheio. E agora eu vou determinar as cotas do terreno, né? E aqui eu parto então do fator curvas de nível, né? Deixa eu copiar aqui do PowerPoint. Aquelas curvas de nível que a gente tinha. Vou jogar para cá. Vou tentar colocar exatamente onde estava aqui. Ok, então qual é a cota do terreno de montante no trecho 1? Então vou aqui, trecho 1. Eu tenho, ficou faltando só a identificação aqui, 85. Então, no trecho 1, eu tenho jusante, montante. Cota do terreno no trecho de montante, 95. Então venho aqui, colocar 95. De jusante, trecho 1, jusante, essa curva de nível aqui, 85. Trecho 2.1. Trecho 2.1 eu tenho tanto montante quanto jusante a mesma curva de nível, 95 metros. Então, vou repetir, 95, 95. Trecho 2, de montante, eu tenho algo entre 100 e 105. Então, mais ou menos no meio, vou colocar 102,5. De jusante, eu tenho exatamente a curva de nível de 95 metros. Então, 95 metros. Trecho 3.1, de montante. 3.1 é esse trecho aqui. Montante é esse ponto, está entre 100 e 105, é aquele 102,5 que eu falei ainda há pouco. E de jusante vai ser a curva de 100 metros que passa exatamente no ponto. Trecho 3.2, eu vou ter então, ficou faltando também lá esse trecho aqui, vou colocar aqui, esse trecho aqui, montante novamente 102,5, jusante, agora eu tenho essa curva de 100, né, que passa bem aqui na pontinha dele, então 100 metros. No trecho 3.1, na verdade, a cota de jusante é 105. Né? Então aqui, o trecho 3.1 é esse daqui. Montante está entre 105 e 100, então 102,5. Só que na extremidade, na jusante, é 105. Para o trecho 3.2 é que a cota de jusante, que é esse ponto aqui, é 100 metros. Trecho 3. Montante, essa curva de nível aqui, 113 metros. 113. Jusante, entre os dois, vou dizer que é 102,5. Trecho 4.1, esse trecho aqui. Bom, a esse daqui eu acho que está faltando também uma curva de nível. Né? Ficou... não está faltando não, isso mesmo. Então, essa curva aqui, ela está mais ou menos entre 100 e 113, né? Mas não no meio. Está mais próximo ali de 100. Então, o ideal aqui seria a gente ter esse realmente dado topográfico, né? Talvez num intervalo menor, mas aqui, se você não tem acesso a isso, dá para fazer uma interpolação linear, considerando que a topografia aqui ela varia linearmente. Então, esse ponto aqui está mais próximo do 100. Visualmente, para a gente não gastar muito tempo nisso, eu vou considerar que ele está a mais ou menos 30 a 40% de distância dessa linha. Então, se a distância entre eles é de 13 metros, a metade de 13 metros seria 6,5. Então, considerando que 6,5 passaria bem aqui no meio, né, ele está um pouco mais próximo do 100, eu vou arredondar então para baixo e dizer que está a 105 metros, certo? Aqui é uma aproximação, o ideal seria que a gente tivesse um dado mais preciso, mas com base nisso é suficiente para o nosso problema. Então, 105 metros.
Na sequência, então, eu vou ter a de jusante, a cota de jusante do trecho 4.1. O trecho 4.1 está aqui, jusante é esse ponto, 113 metros. Opa, é o contrário, na verdade, né? 113 é montante, 105 de jusante. Para não ficar igual, né? Tem 105 aqui também, eu vou colocar um valor levemente diferente, vou dizer que é 106, ok? Trecho 4, esse daqui, trecho de cota do terreno de montante, 100 metros. Cota do terreno de jusante, 113. Trecho 5, cota de montante, ficou faltando, né, a numeração. É 115, tá lá no PowerPoint. 115 e de jusante, 100 metros, que é essa curva de nível aqui. Ok, então na sequência a gente vai então calcular as cotas piezométricas. Só que tem um detalhe, né? A gente não conhece, não sei ainda qual que é a cota, né, o nível de água nesse reservatório. Então, a princípio, o X do problema, né? Eu vou chamar aqui de X. Quem é X? É o nível de água do reservatório. Nível de água do reservatório. Então, é o X da questão, né, que a gente precisa determinar. Para todos os demais trechos, eu sempre vou ter o seguinte. Cota de jusante é a cota piezométrica de montante menos a perda de carga. Então, isso daqui se repete. É sempre isso. Cota de jusante é sempre cota de montante menos perda de carga. Só que, no caso aqui, eu não consigo, não tenho um valor para colocar aqui de cota de montante. O que eu posso fazer é aplicar aquelas relações que a gente viu lá no PowerPoint. Por exemplo, no trecho 1, a minha cota piezométrica ela é igual à cota piezométrica de montante do trecho 2.1, que é igual à cota de jusante do trecho 2. Então eu posso colocar o seguinte, cota piezométrica de montante do trecho 1 é igual à cota piezométrica de jusante do trecho 2. Então vou procurar aqui, trecho 2 está aqui. A cota piezométrica de jusante do trecho 2 é esse valor. E aí eu coloco. No trecho 2.1, eu tenho o seguinte, a cota piezométrica de montante também é igual à cota piezométrica de jusante do trecho 2. Está aqui. Quem é a cota piezométrica de montante do trecho 2? Vai ser a cota piezométrica de jusante do trecho 3. Então, isso daqui é igual à cota piezométrica de jusante do trecho 3. No trecho 3.1, o que é que eu tenho? Cota piezométrica de jusante já está calculada. Eu quero saber quem é a cota piezométrica de montante. Novamente, é a cota piezométrica de jusante do trecho 3. Está aqui, de jusante do trecho 3. 3.2. Então, jusante já está calculado, eu quero saber a cota montante. Também igual a cota piezométrica do trecho 3. Igual a cota piezométrica de jusante do trecho 3. Quem é a cota piezométrica de montante do trecho 3? Quem é a cota piezométrica aqui? É a cota de jusante do trecho 4. Então, cota piezométrica de jusante de 4. E do trecho 4.1 também é a cota piezométrica de jusante do trecho 4. No trecho 4, quem é a minha cota piezométrica de montante? Vai ser a cota piezométrica de jusante do trecho 5. Muito bem, então está calculado. E a cota piezométrica de jusante do trecho 5 é a cota piezométrica de montante desse trecho menos a perda de carga desse trecho. Então tudo ficou em função de um x, que é justamente a cota piezométrica nesse meu reservatório. Lembrando que cota piezométrica é Z mais P sobre gama. Isso aí a gente viu também lá no PowerPoint. Então, cota piezométrica Z mais gama. No caso aqui do reservatório, eu tenho uma cota de 115, né, cota no terreno de 115, tá aqui. E eu tenho uma altura de água que vai desde aqui do final, né, da base do reservatório até o nível de água lá em cima. Então, o nível de água no reservatório é a coluna de água sobre essa cota de 115. Então, eu posso escrever que a cota piezométrica aqui é 115 mais o nível de água no reservatório. E eu vou chamar esse nível de água, né, vou colocar aqui separado,
Vamos colocar aqui assim, como resultado do nosso problema. Né? Cota de água, melhor, altura de água no reservatório. Altura de água no reservatório em relação à cota de 115 metros. 115 metros minúsculos. Então, eu vou criar aqui essa célula, né, essa variável. Deixa eu ter que esticar um pouquinho mais. Então, qual que vai ser essa altura? Né? Vou fazer isso aqui para deixar bem destacado, que é a resposta do nosso problema. Vou colocar uma fonte aqui preta. Ok. Então, por enquanto eu não sei. É minha incógnita. Eu vou colocar aqui interrogação. Mas, como eu falei, então a cota piezométrica aqui vai ser a carga de posição, que é a cota do terreno, mais a altura de água no reservatório, que é essa interrogação. Evidentemente, né, como eu coloquei aqui uma interrogação, né, não é um número, né, todas essas equações elas ficam prejudicadas. Mas eu posso colocar, apenas para a gente poder ter uma noção, né, de valores, né, vou colocar aqui 10 metros. Então, se eu tiver 10 metros de água desde aqui da base do reservatório até aqui no topo, então eu vou ter essas cotas piezométricas nesses pontos. Só que o que eu preciso determinar, né, para dimensionar, não é a cota piezométrica, e sim a carga de pressão. Como é que eu calculo a carga de pressão? Quem é a carga de pressão aqui nessa equação? Deixa eu pegar uma equação mesmo, vai ficar mais nítido. Então, a gente tem P sobre gama, cadê? Vem cá. Então, em equação, vamos inserir aqui um gama. P sobre gama, essa aqui é a minha cota piezométrica, P sobre gama, mais Z. Então, nessa minha equação, o Z é a carga de posição, certo? Z é carga ou cota de posição, e P sobre gama é a minha carga de pressão, é a minha carga de pressão. E é exatamente isso que eu quero. Para eu determinar a carga de pressão, o que é que eu faço? Eu simplesmente inverto essa equação. Eu tenho que cota piezométrica é P sobre gama mais E, então P sobre gama, evidentemente, que vai ser CP menos E. Certo? Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar isso na fórmula. Então, se eu quero a carga de pressão de montante, vai ser quem? Vai ser a minha cota piezométrica de montante menos a cota do terreno também de montante. Carga de pressão nesse ponto vai ser a cota piezométrica nesse ponto menos a cota do terreno nesse ponto. Isso daqui eu vou repetir para todos eles. Percebam que quando chega aqui no ponto do reservatório, é evidentemente que a minha carga de pressão vai ter que ser igual ao nível de água que eu falei que tinha no reservatório, né? Que é justamente tantos metros acima dessa curva de nível. Então, o que é que eu vou analisar? O meu problema diz que eu tenho que ter uma carga de pressão de, no mínimo, 10 metros de colunas de água. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 10 MCA. É a pressão mínima. Pressão mínima exigida para resolver o problema. Então, se essa é a pressão mínima, eu vou analisar aqui. Desses valores aqui, tem algum valor abaixo de 10? Tem. Tem esse 7. Tem esse 7 aqui. Eu posso colocar uma formatação condicional para facilitar a visualização. Então, o que for abaixo de 10, destaque aí com vermelho, né, com rosa. Então, tem esses pontos. Então, essa altura de 10 metros de água dentro do reservatório, né, acima dessa cota, não é suficiente. Eu tenho que, então, ter uma cota maior. Vou colocar, então, digamos, 12 metros. Ainda não é suficiente. Eu tenho aqui carga de pressão abaixo de 10. Vou aumentar para 12,5. Agora sim eu atendi. Pode ser 12,5, pode ser um valor levemente inferior, né? Aqui eu já estou atendendo. Não precisa também a gente ser milimetricamente preciso nisso. Não existe muita incerteza nesse cálculo. Mas essa aqui será uma cota razoável, né? Uma cota que vai gerar essa pressão mínima exigida, que é de 10 metros de coluna de água. Então agora está tudo ok. Esse dimensionamento ele pode ser adotado desde que a altura do reservatório fique aqui. Agora, caso haja alguma limitação quanto à altura do reservatório,
Digamos que a gente não pode chegar nessa altura, né? Não, 12 metros e meio é inviável. Então, se existe uma restrição do problema, uma restrição física, né? Alguma inviabilidade técnica, digamos que restringindo a altura do reservatório a 8 metros, como é que a gente faria para atender essas pressões mínimas? A gente teria que mexer nos diâmetros das minhas tubulações, certo? Eu não posso diminuir as vazões porque são as demandas exigidas, mas eu posso mexer nos diâmetros. Então, por exemplo, eu posso aqui aumentar esse diâmetro para 150. Quando eu faço isso, né, minha planilha ela recalcula os valores, mas ainda assim eu estou com problemas de pressão. Vou aumentar isso aqui para 200 milímetros, ainda assim não é suficiente. Bom, aqui a gente teria que fazer alguns testes, né, e ir aumentando esses diâmetros para ver até onde que é necessário. Possivelmente, vamos ver, a gente está com problema nesse trecho 4, né, então a gente precisaria mexer principalmente no trecho 4 e 5. Né? Mexer a jusante não vai fazer diferença. A gente tem que mexer nos trechos a montante de onde não está tendo pressão. O trecho 3 também está com pressão abaixo, então também teria que aumentar o diâmetro desse trecho. Vamos colocar aqui 0,200, por exemplo. Não resolveu. Vamos colocar aqui no trecho 4, já está em 200. Vamos passar para 300 e ver o que é que acontece. Está chegando perto. Então, dessa forma, o de 500 então também vamos aumentar. A gente já está chegando perto do valor necessário, né, para atingir o valor que a gente precisa. Bom, então esse processo, né, iterativo, ele tem que ser feito, né, caso você tenha essa restrição. Se não houver, basta colocar aqui uma altura que vá atender essa pressão mínima que você precisa, certo? Então, o problema, a primeira parte do problema está resolvido. Caso alguém, né, se preocupe com esse valor de 9, né, lembre-se que isso daqui é a cota piezométrica de montante no trecho 5. Ou seja, não tem problema, né, porque a gente está no próprio reservatório. O que não pode é, ao longo da rede, ter uma pressão abaixo de 10. Bom, na sequência, então, é pedido para a gente determinar a carga máxima de pressão estática. Como é que eu calculo a carga máxima de pressão estática? Primeiro vamos entender o que é essa pressão estática. Bom, e aí a gente volta um pouco lá para o que a gente viu no início do curso. A pressão estática é aquela que ocorre quando o meu fluido está em repouso. No caso de uma rede, essa pressão estática ela vai ocorrer quando não há vazão na rede. Então, se não há vazão, eu zeraria as perdas de carga e aí eu vou ter então as pressões na minha rede. Só que eu sei também, né, se a gente prestar bastante atenção no que a gente estudou lá atrás, que quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, numa rede, a pressão estática máxima ela vai ocorrer naquele ponto mais baixo da rede, aquele que tem a maior distância vertical entre o reservatório e ele. Nessa nossa rede aqui, a gente vai procurar então a cota mais baixa. No caso aqui, é a cota de 85 metros. Então, o ponto mais baixo da rede vai ser o ponto de jusante do trecho 1. Então, qual a diferença de cota entre ele e o nível do reservatório? Se eu dimensionar aqui, né, vamos colocar 10 metros mesmo, só para ficar tudo redondinho. Então, digamos que cheguei na conclusão que o nível de água no reservatório vai ser 10 metros acima da curva de 115. Então, o nível de água no reservatório vai estar na cota de 115 mais 10 metros. Então, aqui seria a cota de água dentro do reservatório. Dentro do reservatório. Vou só esticar aqui um pouquinho. Tá difícil, hein? Aqui, pronto, agora vai. E eu tenho uma cota mais baixa de 85 metros. Ponto mais baixo da rede. Qual a diferença entre os dois? 125 menos 85. Então eu tenho 40 metros de distância vertical entre esse ponto e o nível de água no reservatório, para essa cota aqui de 10 metros. Então essa daqui é a carga máxima de pressão. A carga máxima de pressão, que é a pressão estática, vai ser 40 metros. Problema resolvido. Faltando só agora determinar a carga máxima de pressão dinâmica. Então vamos ver aqui diretamente nesses valores que a gente obteve. A carga máxima de pressão dinâmica é o maior valor presente aqui, que é esse daqui, 29,43. Certo? Então, problema também resolvido. A máxima carga
é esse valor, vou destacar aqui de laranja ou de amarelo. A carga de pressão máxima estática é de 40 metros e o dimensionamento da rede foi o que a gente fez, né, alterando esses diâmetros de modo a sempre ter uma pressão maior do que 10 metros de coluna de água. Então vejam que é um problema relativamente longo, a gente na verdade foi explicando, né, então leva um pouco mais de tempo, mas que basicamente é a aplicação de tudo que a gente vem vindo na teoria, né? Vem vindo apresentando e vendo, né, estudando na teoria. Então não tem nada de novo, né? Não é um elemento novo. É apenas aplicar a teoria que a gente já viu dentro daquele passo a passo que foi dado na aula teórica, certo? Então tentem refazer, como eu costumo dizer, né? Tentem reproduzir o que a gente acabou de fazer e sugiro preparar uma planilha, né? Não só para esse problema, mas também para outros problemas de hidráulica. E nos vemos na próxima aula. Bons estudos!